Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor, escritor e estamos estudando sobre história da igreja. Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo momento, né, dividido em alguns módulos, onde nós estaremos discorrendo sobre a história da igreja, né, desde a sua antiguidade, medievalidade, modernidade, né, contemporaneidade. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Marca lá no sininho para que todas as aulas você possa estar acompanhando. E para que não possamos demorar muito, na aula passada nós estávamos já concluindo, né, falando justamente sobre a contribuição da civilização grega, da cultura grega, para o avanço do cristianismo. Mas será mesmo que houve essa contribuição? Ora, sabemos enquanto, né, historiadores que a cultura grega, a civilização grega, não apenas contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo, mas também influenciou, né, a cultura ocidental que nós conhecemos. O que não lembrar dos filósofos, né, o próprio termo que nós estávamos, né, tratando na aula passada sobre a importância do helenismo, e principalmente após a morte de Alexandre o Grande, ela foi ampliada, ela foi maximizada a tal ponto que, de uma forma de empoderamento da sua cultura, faz com que outros povos terminem absorvendo, como é o caso do cristianismo, o próprio livro sagrado, seja para o judeu e posteriormente para os cristãos, eles foram, né, no Antigo Testamento foi transliterado para o grego, e já o Novo Testamento ele foi escrito diretamente em grego. Então, nós também estávamos mencionando na aula passada sobre a influência da cultura expressa por meio da arquitetura, que não fica apenas na Grécia, mas ela perpassa para outras regiões. Inclusive, quero lembrá-los que a cultura grega era rica, as divindades em um culto politeísta também, né? E quando nós estávamos falando sobre estas arquiteturas belíssimas e antigas, nós estávamos vendo sobre estas colunas, conhecidas também como capitéis, né? Aqui você percebe, né, a influência preponderantemente grega, seja nas colunas dórica, jônica, coríntia. E você vai perceber também que no desenvolvimento desta cultura e também na questão de sua influência, que estes deuses foram até, digamos, incorporados, seja de apenas pela sua importância, mas também foram utilizados e é visível em outros determinados locais. Essa aqui é uma estátua de Poseidon, né, no século II a.C., encontrada em Milos. Atualmente ela é exposta no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Você vai encontrar agora nessa imagem também o próprio Poseidon, já em um período diferente, 550 a 525 a.C., peça que está depositada no Museu de Louvre. E, como se não fosse pouco, perceba que a própria cultura brasileira também lembra, né, por causa de uma influência grega, e na cidade de Santos, né, na praia, no shopping Praia Shopping, quando eu estava lá, olha só quem eu encontro, né? Ali, com aquele poder todo, também Poseidon. Então, nobres colegas e ouvintes, você pode realmente perceber que esta ressignificação, esta utilização, ela termina sendo espalhada, está muito presente em nossa cultura. Ainda na cidade de Santos, eu estava visitando a Bolsa de Café e, ao olhar os detalhes dessa magnífica, né, estrutura arquitetônica, eu percebi, né, esta imagem, eu percebi esta estátua, né, sobre, né, as colunas, e eu dei um zoom
Olha só quem estava ali, né? Talvez você não lembre quem ele significa, quem ele foi na mitologia grega. Lembrem-se que nós estaremos também, né, ministrando neste canal algumas aulas sobre filosofia, sociologia, história geral da Paraíba e Brasil. Mas quando nós trazemos uma luz, você certamente vai se lembrar, né, de Hermes, nome em grego, né, Mercúrio para os romanos. É o deus dos viajantes, protetor da magia e da adivinhação, responsável pelos golpes de sorte e pelas súbitas mudanças de vida, patrono de ladrões e dos trapaceiros. Era filho de Deus, de Zeus e da misteriosa ninfa Maia, a chamada jovem das Pleiades, também chamada de noite. Então, olha só, em uma estrutura da Bolsa do Café estava lá, né, Hermes, ou Mercúrio, sentado, e percebam que não é de qualquer forma, de qualquer jeito, tudo existe uma explicação na história, né? Então, para que nós não podemos discorrer mais sobre esses assuntos, os motivos pelos quais eles estavam ali, eu quero apenas fechar este momento para dizer da importância da cultura grega, né, na sociedade contemporânea, na sociedade, né, em que nós estamos vivendo. Então, ela pode ser vista em vários aspectos, em vários locais. Para que não possamos custar um pouco mais, vamos falar sobre a contribuição da civilização romana para o avanço do cristianismo. Então, olha só, de um lado nós podemos ver todo o esplendor cultural, artístico, né, das ideias, a filosofia, e do outro lado nós iremos elencar algumas contribuições que possibilitaram não o surgimento em si do cristianismo, mas o seu desenvolvimento, o seu avanço e a sua propagação. Por isso que nós estamos chamando essa primeira, segunda e também a próxima aula, a terceira aula, como a plenitude dos tempos, né? Então, Roma, ela se expandiu vertiginosamente. Quero registrar aqui que nós teremos algumas aulas sobre o Império Romano, mas também sobre a monarquia, república e império. Nós iremos separar algumas aulas para falar sobre alguns, né, imperadores. Precisamente vamos falar sobre 12 imperadores, utilizando o livro de Suetônio. Mas lembrem-se que na sua expansão romana, ela consolida alguns procedimentos que irão de fato contribuir para este avanço. E eu trago aqui as principais delas. A primeira se chama paz romana. Havia de fato uma relativa paz, né, aonde quando uma sociedade, uma civilização, ela está em paz, não tem como, por meio da não existência mais daqueles conflitos, né, não existe como você não progredir, você não crescer, e esse crescimento se deu, inclusive, na construção de sistemas de estradas que eram vitais para o Império Romano. Percebam, o Império Romano ele cresceu vertiginosamente, né? Ele avançou vertiginosamente. Então, se fazia necessário, né, construir estruturas para que pudessem, né, caminhar por todo o Império Romano. E esta paz romana possibilitava em si este acesso a outras regiões por meio das estradas, mas de certo com segurança. Então, o papel do exército romano ele foi preponderante nisto. Haja vista os escravos, não é, que possibilitaram estas construções. As mãos e os pés de Roma estavam centradas no serviço desses escravos, que eram obtidos seja por meio de guerras ou ainda por meio de dívidas. Mas foi a força e o papel do exército romano que sufocou não apenas revoltas, mas também a pirataria que havia no mar Mediterrâneo. É neste momento em que o Império Romano ele se consolida e unifica todo o Império, um grande e vasto império. Estas estradas possibilitavam
né, que as feiras e os mercadores pudessem caminhar de um local para outro para desenvolver, né, o seu mercado, o seu comércio. Aí você pode perguntar assim, mas até aqui eu entendi. Eu entendi que a contribuição desta civilização para o avanço do cristianismo, ela se deu, sim, por meio de uma relativa paz, né, por meio do exército. Mas será que não existe outro aspecto? Existe sim. Pensa comigo, na medida que aquele soldado romano, ele se converte ao cristianismo, ele está com um coração afogueado por um achado, uma boa nova. No momento em que ele é transferido de um local para o outro, ele com certeza irá testemunhar o que aconteceu com ele. A própria expressão testemunhar, testemunha, posteriormente vai ser ressignificada pelo termo mártir. A palavra mártir anteriormente significa testemunha. Aqueles que iriam testemunhar em nome de alguém. Então, no momento que o soldado romano ele se convertia, ele era uma ferramenta importante para o avanço do cristianismo, da mesma forma que os mercadores, no momento em que eles se convertiam a esta nova conceituação, né? Notem o seguinte, que na aula passada eu falei que o cristianismo ele nasce, né, em princípio entendido como uma seita dentro da religião judaica. Posteriormente, ele vai se cristalizando, se condensando, a tal ponto, com o seu crescimento, ele se oficializa, e nós vamos ver os motivos pelos quais há esta consolidação. Então, notem que no sistema religioso, tanto como grego ou ainda romano, e nas civilizações da antiguidade, né, a religiosidade estava ligada a uma aceitação à variedade de deuses. E essa aceitação é conhecida como politeísmo, exceto o povo judeu, que começa gradualmente a caminhar na expressão de um Deus único, o monoteísmo. Então, quando nós estamos falando sobre o Império Romano, não tem como, nesta minha fala, registrar a importância de Caio Júlio César, porque foi através deste grande general, deste grande estadista, né, deste grande, de certo, político, ele está presente no primeiro triunvirato, mas que ele deu início, né, a esta consolidação. Iremos trabalhar um pouco sobre Júlio César em aulas que irão seguir posteriormente. Mas o que eu quero apenas registrar aqui, que foi pelos feitos dele e para uma nova perspectiva que a República Romana ela cai em desuso para vir o primeiro imperador de fato. Júlio César ele não foi o primeiro imperador, mas ele lega, não é, uma nova proposta, não apenas com a própria expressão, melhor dizendo, César, equivalendo, né, ao imperador. Uma das grandes conquistas dele, nós iremos esmiuçar melhor nas próximas aulas, mas foi justamente a conquista da Gália, em uma luta em Alésia em 52 a.C., aonde ele venceu, né, Vercingetorix. Então eu convido você posteriormente a assistir essas nossas aulas da Antiguidade, onde eu estarei falando sobre a vida dos 12 Césares. Ele era um homem tão consciente do seu papel. Ele mesmo, Júlio César, escreve sua autobiografia em vida e ele chega a dizer em seu livro que a seguinte expressão: vim, vi e venci. Eu coloco diante de você, de um lado, né, a estátua de Júlio César e do outro uma loja que eu vi, né, aonde você percebe com uma riqueza de detalhes
a expressão maior de Roma ainda em pé, porque ela é imponente e resistiu a tantos conflitos, que é o Coliseu Vespasiano, o Coliseu Romano, mas também no título, não é, ou no nome, melhor dizer, que está na loja, você percebe vim, vi, venci, uma expressão utilizada pelo general Júlio César. Então, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, é justamente o que nós entendemos ao ler a seguinte expressão: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre lei. Olha só, essa expressão, eu quero que você tome nota, está ligado e centrado justamente na proposta em que o mundo estava preparado para receber, né, o Messias, o Cristo. A palavra tanto Messias, né, significa ungido, Cristo também é ungido, sendo que uma é em hebraico e o outro é em grego. Então, notem que o mundo já estava preparado para receber o Messias. Já tinha sido absolvido pelo Império Romano uma proposta cultural unificadora, uma língua unificadora também, por um grande período de tempo e por uma extensão territorial, né, imensa. Então, quando nós olhamos esta expansão que vem, né, juntamente com as fileiras romanas, lembre-se que Roma ela se empodera por meio da força, né? Então, com as campanhas que obteve, principalmente as campanhas ou guerras púnicas, né, as guerras cartaginesas, ela começa a avançar territorialmente, a crescer territorialmente, e neste mapa que você está vendo no momento, você percebe a expansão do Império Romano. Então veja, Espanha, Gália, onde atualmente nós temos aqui a França, né, temos aqui a Itália, Roma, Trácia, Cartago, percebam aqui a Judéia, né? Em cada tema de aula eu coloco um topo diferente. Neste aqui eu coloquei 3 imagens, a primeira mostrando o esplendor do Império Romano, né? Ao centro você vê já quando Roma ela chega a ser invadida inicialmente e posteriormente ela termina caindo. Isso nós iremos tratar, né, muito detalhadamente, mas essa imagem aqui, né, lembra justamente esse primeiro saque, esse primeiro acesso à cidade de Roma. E por fim, na última imagem, nós iremos trabalhar uma aula, né, apenas uma única aula, uma excelente aula falando sobre os mártires. Então, notem que em cada ciclo que eu estou colocando aqui, estou querendo que você perceba que são nesses centros que irão surgir grandes comunidades e lideranças religiosas cristãs. Então, em Jerusalém havia um, em Antioquia, em Alexandria, né? Em Bizâncio, posteriormente será chamada de Constantinopla, na própria Roma. Ora, quando nós vemos aqui Alexandria, ela era o berço da intelectualidade da antiguidade. Ali nós podemos lembrar da biblioteca de Alexandria, do farol de Alexandria, né? Então, aqui é conhecido também como Pentarquia. Ora, eu trago agora para vocês, para ilustrar um pouco nossa aula, algumas imagens, né, que refletem a forma pelos quais eles estavam construindo as grandes e extensas estradas romanas. Já que na nossa atualidade, preservada, outra aqui, outra estrada romana,
a mais uma. Olha só, essa é belíssima. Pontes. Quando nós lembramos de Roma, nós lembramos também que a sua engenharia, ela perpassa não apenas por estradas, mas por pontes, aquedutos, estruturas arquitetônicas belíssimas, em toda a estrutura, né, em toda a sua estrutura e em todo o seu contexto, né, geográfico. Outra ponte romana. A construção de um aqueduto. Então, notem que havia um avanço muito grande para que pudesse ter sido, né, digamos, construído um aqueduto. Vou colocar aqui alguns aquedutos. Esse aqui é o aqueduto de Segóvia, na Espanha. Construído entre os séculos I e II depois de Cristo, tem 15 quilômetros de comprimento e transportava as águas do rio Fuente Fria para o centro da cidade espanhola. A estrutura de blocos de granito é tão sólida que, até o início do século XX, o aqueduto era a principal fonte de abastecimento local. Em seu ponto mais alto tem 28,5 metros de altura, com fundações que avançam mais de 6 metros no subsolo. Tanta grandiosidade deu-lhes o título de principal herança romana na Península Ibérica e faz dele o símbolo e a atração turística máxima em Segóvia. Outro aqueduto que nós estamos colocando aqui é na França. Vou deixar para você a descrição, né? Caso queira ler um pouco mais. Estarei disponibilizando em formato em PDF para vocês essas nossas aulas. No final deste módulo eu estarei, né, transformando esses nossos slides em PDF e deixando o link para que vocês possam baixar. Mais outro aqueduto na Espanha. E por fim, mais outro aqueduto, né? Esse aqueduto, ele tem 830 metros de comprimento, com altura de 25 metros. Sua idade também é incerta, mas cogita-se que ele tenha sido erguido entre os séculos I e IV depois de Cristo. O nome refere-se às qualidades milagrosas atribuídas à sua água pela população, né, local. Então eu espero que você tenha gostado de nossa aula. Coloco para vocês, né, a imagem de 2 livros meus e até a próxima aula. Venha com grande expectativa. Divulgue nosso canal para os seus familiares, para os seus amigos, professores, pastores, né? Se inscreva no nosso canal, me siga no Instagram e caso você queira, eu estou disponibilizando também meu número.